Bom, boa tarde, pessoal. Nessa terceira, nessa terceira sessão, a minha ideia é tratar sobre a relação entre moeda e finanças públicas. A maneira como eu pretendo tratar isso é usando o caso, que é um caso extremo, da relação entre as necessidades fiscais trazidas pela guerra e o intervencionismo em moeda e bancos, né, nos Estados Unidos, desde a sua fundação até a Primeira Guerra Mundial, como um exemplo do que eu acredito vai nos ajudar a pensar sobre esses temas. Depois disso, eu vou tratar de questões um pouquinho mais abstratas, sobre o que é moeda internacional, o que é moeda soberana, e, por fim, eu vou falar do que eu chamo o the fiscal proviso, quer dizer, a exceção fiscal. Então, vamos lá. O direito de propriedade, ele pode ser entendido como uma presunção moral contra a expropriação. Então, tu ter a proteção do direito de propriedade significa que existe um reconhecimento na sociedade, legal e moral, né, de que aquilo que é teu, que não, que é errado tu ser expropriado. No entanto, esse direito não é um direito absoluto. Esse direito é um direito que admite exceções. E a exceção que tem o maior peso, aquela em que a sociedade tende a aceitar mais facilmente, é aquela trazida pelas necessidades de financiamento da guerra. Então, existe um filósofo americano chamado Eric Mack, né, que ele traz, então, ele apresenta o caso da defesa nacional como o mais importante exemplo de que os direitos de propriedade não são absolutos. E que, portanto, usar da coerção, isso é, dos impostos, para fazer o financiamento da guerra, em princípio, é uma coisa aceitável. No entanto, ele propõe um teste. Não é qualquer financiamento da guerra que tem essa presunção moral, mas que tem um custo comparável a um sistema genuinamente defensivo, verdadeiramente protetor das nossas vidas, liberdades e propriedade. Se o sistema de defesa da sociedade corresponde a esse critério, o custo é comparável com o custo de um sistema com essas características, então, em tese, a tributação para o financiamento da guerra seria moralmente aceitável. O que acontece é que eu acho que esse teste ele necessita a adição de mais dois critérios. Um critério é o critério que leva em conta de que as despesas da guerra, o tamanho do exército que tu precisa para a defesa, não é um número ideal, não é um número mágico. Ele corresponde às forças do inimigo que tu teme. E, nesse sentido, ainda que fosse possível a gente saber qual é a preferência individual de cada um dos membros da sociedade, quanto cada um está disposto a pagar pela defesa da sociedade, e a gente somasse todo esse dinheiro,
isso necessariamente não corresponde àquilo que seja a necessidade de defesa, né? Vamos dar um exemplo, que existe uma sociedade que tenha 10 milhões, um país que tenha 10 milhões de habitantes, e cada habitante está disposto a pagar $1.000 por ano para sua defesa. 10 milhões vezes 1.000 dá 10 bilhões de dólares. Então, 10 bilhões de dólares seria o orçamento da defesa. Vamos imaginar que esse orçamento da defesa seja suficiente por muitos anos, mas num determinado momento aparece um inimigo mais forte, tu precisa mais do que aquilo. Então, mesmo que fosse possível saber a preferência marginal dos indivíduos para segurança, aí, o que não é, e que fosse possível agregar essas preferências individuais, que também não é possível, ainda assim não se teria a possibilidade de fazer o financiamento da guerra de uma forma voluntária ou consensual, né? O critério da coerção continuaria sendo necessário na medida em que tu assume que a defesa é um bem maior, é um bem supremo. O outro elemento é o elemento de que, assim como em todas as atividades humanas, a divisão do trabalho leva à especialização, e mesmo para prover a defesa, tu ter pessoas que são profissionais é mais eficiente do que tu ter amadores. Então, a ideia de ter um exército permanente, mesmo quando não tem inimigo, é uma necessidade real, e isso também tem que ser levado em conta. O professor Mises, ele, no seu livro Nação, Estado e Economia, ele apontou 5 instrumentos, 5 maneiras do Estado conseguir obter os recursos que ele precisa para fazer a guerra. Recrutamento obrigatório, serviço militar obrigatório, confisco, tributação, inflação e empréstimo de guerra. O serviço militar obrigatório, que ele chama de o tributo de sangue, né, na opinião do Mises, é o caminho para o Estado se ver livre de todas as amarras constitucionais. Se o Estado pode forçar as pessoas a morrer, então o Estado pode tudo. Então, se o Estado pode obrigar as pessoas a se expor ao risco de morrer, então o Estado é incongruente imaginar que outras restrições de proteção de direitos individuais ou direito de propriedade, em particular, vão sobreviver quando existe serviço militar obrigatório numa situação de guerra, né? Não estou falando do caso do Brasil, que eu sou obrigado a ir servir, daí passa um ano bebendo cerveja com os amigos, né? É a situação de obrigado a servir e ir para a frente de batalha, combater a invasão alemã em Stalingrado, né? Quer dizer, assim, daí, isso é a ideia de um Estado ilimitado na visão que o Mises está propondo. Segundo, o confisco é uma maneira de prover os recursos necessários para a guerra, que é muito contraproducente, porque você imagina que existe uma economia que está preparada para a paz, né? Vamos imaginar aqui nesse gráfico, aqui, que está produzindo 20 canhões, nesse ponto aqui, está produzindo 20 canhões e 900 libras de manteiga, né? No momento de uma necessidade de guerra, precisa produzir 180 canhões e reduzir a quantidade de manteiga, né? Então, vai produzir 180 canhões e 100 libras de manteiga. Para fazer essa transição, partindo da premissa de que nós estamos num país capitalista, de que existe uma economia com propriedade privada, as empresas precisam ter um incentivo para fazer essa mudança
na estrutura de produção para poder produzir os bens necessários para fazer a guerra. No momento em que tu aceita o confisco como instrumento de financiamento da guerra, tu tira o incentivo das pessoas de produzir, de fazer essa mudança. E, portanto, isso é contraproducente, como eu disse, um tiro no pé. Então, fica sobrando tributação, inflação e dívida pública. A tributação ela tem um limite que é o limite da renda das pessoas. Quer dizer, vamos imaginar que tu tem uma loja que está alugada para uma farmácia, que a loja tem um valor de mercado de R$1 milhão e que dá um aluguel de 60 mil por ano. Se o imposto, em tempos de paz, digamos, é 10 mil reais por ano, e tu tem 60 mil de renda, sobra 50. Em tempo de guerra, se o Estado precisa aumentar a tributação sobre as pessoas, aumentar para 20, 30, 40 mil reais, nesse exemplo, até aí tu consegue pagar o imposto da tua renda. Agora, imagina se o Estado percebe que a necessidade de financiamento requer um imposto de 70 mil ou de 80 mil reais por ano para uma pessoa que tem uma renda de 60 mil. A pessoa vai ser obrigada a vender a propriedade, quer dizer, vender um bem ilíquido para pagar um imposto, que numa época de guerra não é a melhor época para vender, vai ter que vender com um enorme prejuízo. Quem sabe o novo dono não vai querer mais a farmácia lá. Em resumo, vai dar uma desorganização econômica se tu força as pessoas a vender ativos ilíquidos para pagar a guerra. Então, existe limite naquilo que tu pode arrecadar em termos de impostos com tributação, porque a tributação está basicamente limitada à renda líquida das pessoas, né? A inflação, da mesma maneira, tem um efeito desorganizador da produção. Tu imagina, se obrigar as pessoas a vender ativos fixos já é desorganizador da produção, imagine quão desorganizador da produção é as pessoas não terem mais um instrumento, uma moeda de valor estável, não conseguir fazer contratos de longo prazo, não conseguir prever as suas receitas, as suas despesas. Isso tem um efeito desorganizador da economia ainda pior do que uma tributação de ativos fixos, e essa desorganização econômica certamente não vai ajudar a sociedade a produzir os bens que necessita para fazer a guerra. Agora, como o Mises está mostrando aqui, isso aqui é uma citação dele, a guerra se faz com bens existentes. Se a guerra se faz com bens existentes, de que adianta tu tomar dinheiro emprestado? Bom, o quinto instrumento de financiamento da guerra, que é o empréstimo de guerra, ele toma em conta o fato de que na economia, na riqueza existente na sociedade, tu pode dividir ela basicamente em duas categorias, em ativos ilíquidos, em ativos fixos, e capital fixo e capital de giro, em ativos líquidos, né? Quando tu pede dinheiro emprestado, no limite que a sociedade tenha poupanças existentes, no limite das poupanças existentes na sociedade, tu pode, sim, arrecadar mais recursos do que os recursos da renda do ano, porque tu pode mobilizar poupanças de anos anteriores para financiar a guerra. E então, com esses recursos obtidos através de empréstimos, o governo pode obter o uso dos ativos fixos sem precisar forçar a venda abaixo do custo, abaixo do preço que seria razoável,
sem precisar fazer confisco, né? O que não quer dizer que não continuam existindo limites naquilo que pode ser produzido. Então, com dinheiro emprestado, o governo pode pagar a conversão da estrutura produtiva desse ponto aqui para esse ponto. Quer dizer, igual tu precisa mobilizar recursos para passar da produção, nesse exemplo bobo aqui, de 20 canhões e 200 e 900 libras de manteiga para esse outro ponto de 180 canhões e 100 libras de manteiga. Igual tu não tem como passar dessa fronteira de produção. Quer dizer, a fronteira de produção muda muito devagar, muito mais devagar do que as necessidades de guerra exigem, né? Então, voltando ao que nós tratamos na sessão passada sobre a Revolução Financeira na Inglaterra, né, o livro do Peter Dixon, que se chama Revolução Financeira na Inglaterra, né, a tese dele, na verdade, é uma tese que dizia que foi graças à capacidade da coroa britânica de levantar dinheiro além da sua capacidade tributária através de empréstimos, que tornou possível ela mobilizar os recursos necessários para ganhar a guerra contra a França e os seus aliados no final do século XVII, início do século XVIII, e depois em todas as outras guerras que a Inglaterra se meteu de lá, daquele momento em diante. Então, todo aquele aspecto que nós vimos da formação dos mercados de capitais, da formação do sistema bancário moderno, naquele momento, foram criados com o objetivo de propiciar o financiamento da guerra, além da capacidade tributária da coroa inglesa, né? E esse ponto que nós vimos em relação à história da Inglaterra é o que hoje eu pretendo tratar com vocês em relação à história dos Estados Unidos, aonde aconteceu em diversos momentos episódios reveladores dessa importância, né? Então, o que nós estamos tratando aqui, em resumo, é o fato de que, em uma sociedade, a qualidade das interações sociais explica o desempenho geral dessa sociedade. Quer dizer, se tu tem instituições que estão funcionando, que permite um uso eficiente dos recursos, que permite que as pessoas se organizem e colaborem de uma forma eficiente, isso é o que leva ao progresso, o que leva ao sucesso da sociedade, e um exemplo, e não tem exemplo mais claro do que a obtenção dos recursos necessários para fazer a guerra. Se tu tenta fazer a guerra usando dentre aqueles meios apontados pelo Mises, aqueles meios que são mais ineficientes, em oposição a uma outra sociedade que está usando os meios mais eficientes, né, a chance daquela sociedade que está usando os meios mais ineficientes de ganhar a guerra ficam limitados. Esse é um ponto importante para ter em mente. E o segundo é que a história que eu vou contar para vocês agora reforça
aquela afirmação da hipótese da prevalência fiscal para explicar políticas monetárias. Quer dizer, nós podemos prestar atenção em todas as funções que a moeda serve, nós podemos prestar atenção em todas as funções que o sistema financeiro serve, e eles, por si só, não vão explicar o desenvolvimento das instituições monetárias e fiscais na sociedade. Porque o que é o fator mais importante que tem explicado o desenvolvimento das instituições monetárias e fiscais na sociedade são as necessidades fiscais. E essa, então, é a hipótese da prevalência fiscal. O ponto, então, que eu queria enfatizar é que a Revolução Financeira Inglesa foi motivada pelas necessidades fiscais inglesas. E é isso que nós vamos ver agora repetido nos Estados Unidos. Lá antes dos Estados Unidos existir como país, quando os Estados Unidos quando o que existia aqui eram as 13 colônias inglesas, o sistema monetário que existia era um sistema monetário bimetálico. Isso quer dizer que circulavam ao mesmo tempo moedas de ouro e de prata, sem paridade fixa, o que quer dizer que não existia uma relação direta, conhecida, estabelecida por lei entre, digamos assim, uma moeda de ouro valia 10 moedas de prata, ou valia 15 moedas de prata, não tinha isso. Quer dizer, tu podia escolher pagamento em ouro ou em prata, de acordo com a paridade que tu negociasse cada transação. E havia um fluxo livre de moedas de dentro para fora, de fora para dentro das colônias, porque não havia uma moeda própria e as pessoas não eram obrigadas a receber nenhuma moeda. Essa moeda aqui, nessa figura, né, talvez vocês estejam reconhecendo, isso daqui é um famoso dólar de prata. Né? E o famoso dólar de prata é uma moeda espanhola. Né? Então, essa moeda, esse daqui é o símbolo da realeza espanhola, o símbolo criado pelo Carlos V, né? E essa moeda foi cunhada pelo rei, né, Rex, da Espanha e das Índias, né? Então, pela coroa espanhola. E essa moeda era principalmente cunhada com prata do México, né? Aliás, as moedas eram cunhadas no México, né? E essa moeda era a moeda que se chamava dólar, porque a coroa espanhola, como vocês sabem, né, também era austríaca, então eles tinham isso era uma moeda, originalmente uma moeda alemã, né, que chamava Thaler. Né? O dólar passou a ser a moeda mais comum, de uso mais frequente nas colônias inglesas. Né? E foi assim, né, que até o final do século XVII. No final do século XVII, mais ou menos correspondente com aqueles momentos, aquela história que nós vimos da criação do Banco da Inglaterra, o governo de Massachusetts, aqui uma das colônias, foi o primeiro governo a emitir papel moeda pelo governo, o que é diferente daquele de notas por um banco. Né?
esse papel moeda, isso aqui é uma reprodução de uma das notas produzidas pelo governo de Massachusetts, lá em 1690, então, antes mesmo da criação do Banco da Inglaterra, né? Eles fizeram isso porque, naquela época, o Canadá, que ainda não existia como país, tinham diversas províncias que eram colônias francesas, uma delas Quebec, né? E a província de Quebec era vizinha da província de Massachusetts, naquele momento, ainda não estava dividido entre outras colônias, né? E os ingleses os colonos resolveram fazer uma expedição para atacar Quebec. E essas expedições eram pagas, naquela época, com o produto do que eles conseguissem roubar, né, no lugar onde eles atacassem. Né? A expedição falhou, quer dizer, não conseguiram roubar nada. Né? Os soldados voltaram para Massachusetts e o governador colonial, o governo da colônia de Massachusetts, com medo de que o pessoal se rebelasse, né, emitiu papel moeda para pagar esses soldados. Essas moedas rapidamente, papel moeda rapidamente perdeu valor, ainda que ele pudesse ser usado para pagar impostos e comprar coisas do governo, ainda assim tinha mais papel em circulação do que demanda pelo papel. O papel se depreciou. Aconteceram outras expedições contra os franceses que também deram errado, que obrigou os governos coloniais a emitir ainda mais papel moeda. Depois veio, na metade do século XVIII, de 1756 a 1763, veio a famosa Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França, que foi a guerra pela qual os ingleses acabaram tomando o Canadá dos franceses. E durante essa guerra, então, daí todos os governos coloniais começaram a emitir papel moeda, e essa emissão de papel moeda pelos governos coloniais só acabou depois da Guerra dos 7 Anos, quando o parlamento inglês obrigou eles a voltar ao padrão ouro. Então, essa história de usar esse tipo de financiamento é anterior à própria existência dos Estados Unidos e já fazia parte da experiência dos governos coloniais. Quando veio a Guerra Revolucionária, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, né, a capacidade tributária da Confederação, porque vocês se lembram do seguinte, os Estados Unidos não nasceu com a Declaração de Independência. O que nasceu com a Declaração de Independência foram 13 colônias independentes. Independentes não só da Inglaterra, mas independentes entre si. E essas colônias criaram uma confederação. E essa confederação era uma confederação de estados independentes. A confederação não tinha poder tributário. O poder tributário continuou nas mãos dos estados. O que quer dizer que o general Washington, o exército continental, eles dependiam de doações dos estados para viver, para pagar suas despesas. E os estados, cada um tinha lá as suas necessidades, as suas limitações, não contribuíam com aquilo que era necessário. E o governo confederado, o governo da confederação, então começou a tomar dinheiro, primeiro emitir papel moeda. O papel moeda teve uma enorme de uma inflação. Só para dar uma ideia de ordem de grandeza para vocês, em 1775, antes da Revolução Americana, portanto, o total do dinheiro em circulação nos Estados Unidos era estimado em 12 milhões de dólares.
5 anos depois, o dinheiro em circulação tinha aumentado para 225 milhões de dólares. E sendo que a maior parte desse aumento é o aumento de papel moeda, né? Então, houve uma desvalorização do dinheiro emitido pelo governo confederado, né, pelo governo da Confederação dos Estados, em que no início da guerra, o papel que eles emitiam, papel moeda que eles emitiam, tinha um câmbio, uma taxa de 1 para 1,25 em dólares de prata. Então, tu precisava de 1,25 dólares em papel para comprar 1 dólar de prata. Em 81, quer dizer, no meio da guerra, 2 anos antes da guerra terminar, tu precisava 168 dólares em papel para comprar 1 dólar de prata, né? Isso dá uma ideia para vocês de como a Revolução Americana foi financiada por dívidas e por empréstimos, tomados do público. No entanto, depois da guerra, houve um esforço para pagar as dívidas, né? E esse esforço para pagar as dívidas foi atacado por muitos historiadores de lá para cá, dizendo que aquilo foi uma ação de políticos corruptos, que como é que eles iam pagar o imposto, pagar em dólares com valor, digamos, de dólar de prata, aquilo que foi comprado com dólares de papel. No entanto, entender que o governo americano, na primeira oportunidade que teve, quis pagar as suas dívidas, e chamar isso de corrupto, eu acho que é um pouco injusto e a gente já vai ver por quê. Ainda durante a guerra, né, que acabou em 83, o governo americano, o governo confederado, ainda não existia Estados Unidos, ainda não existia um governo americano, o governo confederado deu autorização para a criação de um banco, o Bank of North America, né? A ideia era, então, que já que o governo não tinha crédito, quem sabe o banco tivesse crédito, daí o banco ia tomar dinheiro emprestado e emprestar para o governo confederado, né? Isso também foi feito, né? Mas em seguida o banco já não tinha mais como trocar o papel que estava emitindo por prata ou por ouro. Finalmente, em seguida, terminou a guerra, ainda bem, terminou a guerra, e com isso eles venderam esse banco, e começaram a tomar medidas visando pagar as dívidas de guerra. E o fato de que o governo americano sabia que estava cometendo uma violência contra as pessoas ao inflacionar, fica evidente nessas tentativas que eles fizeram de, uma vez acabada a guerra, tentar pagar todo mundo, né? E tanto eu acho que era assim mesmo, que durante toda a guerra, com toda a inflação que teve, eles ainda assim conseguiam tomar dinheiro emprestado, né? Eu acho que esse é o maior testemunho de que as pessoas acreditavam que eles sabiam que o que eles estavam fazendo era uma coisa errada e que eles iam tentar corrigir aquilo. Em 1787, finalmente foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos e os Estados Unidos se tornou, então, um país. E na Constituição americana, de uma certa maneira, traumatizados pela experiência do financiamento inflacionário da Guerra Revolucionária, né,
eles estabeleceram na Constituição americana de que os estados não poderiam emitir papel moeda, né, deixaram em branco, omitiram o fato de que se o governo federal, então, o governo federal poderia ou não emitir moeda, mas estabeleceram que a moeda seria de ouro e de prata, com uma taxa fixa de câmbio, que era uma coisa dos tempos. Quer dizer, eles, na Constituição americana, eles resolveram seguir best practices, quer dizer, eles basicamente copiaram o modelo inglês, né, e eles autorizaram a constituição de um banco, né, que se chamou, então, o primeiro banco dos Estados Unidos, que teriam privilégios, assim como o Banco da Inglaterra tinha. O dinheiro do país seriam moedas de ouro e de prata, com uma quantidade determinada de ouro e de prata, uma paridade fixa, né? E esse banco seria, então, um instrumento pelo qual eles iriam organizar o pagamento das dívidas tomadas durante a Revolução Americana. O que acontece é que esse banco, que foi criado em 91, ele tinha uma carta patente de 20 anos, e quando a carta patente expirou em 1811, eles não renovaram, e o banco teve que fechar, né? O que fechou num péssimo momento, né? Porque no ano seguinte, os Estados Unidos entrou de novo em guerra com a Inglaterra, que ainda era a potência maior do mundo e continuou sendo a potência maior do mundo por mais 100 anos, né? E os Estados Unidos se viram na situação de ter que fazer uma guerra de novo, uma guerra com a potência mais poderosa do mundo, sem ter um banco, né? Sem ter um banco central. Como é que eles conseguiram financiar a guerra? Bom, eles autorizaram os bancos comerciais que existiam no país, né, a suspender o pagamento, a convertibilidade das suas notas em ouro, né, e fizeram esses bancos aumentarem a emissão de notas e emprestar para o governo federal. Mas foi uma solução assim, de improviso, longe de ser perfeita, longe de poder contar com a colaboração de todo mundo, porque nem todo mundo estava disposto, nem todos os bancos estavam dispostos a emprestar do mesmo jeito para o governo americano. Por sorte, eles fizeram, os ingleses estavam envolvidos ainda com o Napoleão, né, tinham outras preocupações na cabeça, né, acabaram fazendo as pazes com os Estados Unidos depois de terem invadido Washington e queimado a Casa Branca e queimado o Capitólio. Quer dizer, Washington foi toda queimada pelos ingleses, né, mas os ingleses se retiraram, fizeram um acordo de paz, e os americanos, então, se deram conta de que eles não podiam, assim, tentar pagar pela guerra sem ter um banco era uma coisa muito arriscada, muito difícil. Eles precisavam ter aquela arma no arsenal da República. E, com isso, eles constituíram o segundo banco dos Estados Unidos, né, imediatamente depois da guerra, né? O que acontece é que esse segundo banco dos Estados Unidos, né, ele demonstra que, passada a Guerra da Independência, passada a Guerra de 1812, eles tinham dois caminhos a seguir. Um caminho seria voltar a um sistema monetário, aquele sistema monetário de antes da Revolução Americana, onde
A moeda era uma moeda metálica, onde não havia papel moeda, não havia banco central, e a outra alternativa era a alternativa com um banco central, com papel moeda. E esse foi o caminho adotado com a criação do segundo Banco dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que esse banco, tendo que ajudar o governo a pagar as contas da guerra, que terminou em 1815, já começou enfraquecido, né? Uma história que nós brasileiros conhecemos bem, né? O banco já começou enfraquecido. E, num determinado momento, as pessoas começaram a retirar os depósitos do banco, pedindo resgate em ouro. A única maneira dele conseguir sobreviver foi elevar a taxa de juros violentamente. No momento que ele elevou a taxa de juros, criou tudo quanto é tipo de dificuldade para os devedores, né? Isso criou um enorme ressentimento entre as elites, no caso da época, americanas, principalmente fazendeiros, contra o banco, né? E isso acabou criando, digamos, uma sustentação social para um movimento que acabou depois sendo conhecido como movimento do Andrew Jackson, que se elegeu presidente dos Estados Unidos em 28, se eu não me engano, né? Contra um movimento populista contra o banco, né? E esse movimento populista, liderado pelo presidente Jackson, acabou também não renovando a carta patente, quer dizer, inclusive de forma antecipada, não, quer dizer, forçou a liquidação do segundo Banco dos Estados Unidos e voltou a um sistema onde o governo não usava os bancos para recolher os impostos. O governo federal criou agências, digamos assim, como agências do Correio, agências do Tesouro, para as pessoas depositar o pagamento dos impostos, fazer o pagamento dos impostos nessas agências do Tesouro. Só aceitava pagamento em ouro e em prata, não aceitava pagamento em papel, né? E mantinha os depósitos no cofre dessas agências do Tesouro. Quer dizer, fez um descasamento entre o governo e bancos, né? E esse sistema, que tinha lá os seus defeitos, né, que não é óbvio, né, também tinha suas virtudes. Com essa separação entre o governo e banco, o Jackson não proibiu os bancos de existirem, mas os bancos não tinham um banco central e não contavam com os depósitos do governo, e as notas deles não eram válidas para pagar impostos. Quer dizer, eram bancos muito limitados. E eles criaram um sistema cooperativo de compensação entre os bancos, organizado por um dos bancos, chamava o Banco de Suffolk. E esse banco criou um sistema nacional de compensação que era uma coisa extremamente eficiente, e apesar do sistema ser descentralizado e voluntário. E era esse sistema que existia quando os Estados Unidos entraram na Guerra Civil. O que aconteceu, então, durante a Guerra Civil, né, foi que as necessidades de financiamento da guerra forçaram o governo dos Estados do Norte, o governo dos Estados Unidos, a interferir nos bancos. E o jeito que eles fizeram isso foi o seguinte: eles obrigaram os bancos a, em vez de ter reservas em ouro, que as reservas dos bancos fossem em dívida pública, fossem em títulos do governo americano.
E, com isso, os bancos somente podiam emitir papel moeda, os bancos somente podiam emitir notas bancárias se eles tivessem uma quantidade correspondente de títulos da dívida. Então, digamos, eles tinham que ter a mesma quantidade de títulos da dívida do que aquela quantidade de papel que eles emitissem. Eles não podiam emitir mais papel do que o que eles tivessem de título da dívida. E, além disso, o governo americano começou a emitir ele próprio papel moeda, né, que ficou chamado de greenbacks, e esses greenbacks são o que a gente chama de dólar hoje em dia, né, que é um papel moeda que durante a Guerra Civil não era resgatável em ouro, mas depois, 20 anos depois, passou a ser resgatável. Esse sistema criado durante a Guerra Civil, onde os bancos só podiam emitir papel moeda se eles tivessem título da dívida, que serviu para dar um mercado cativo de dívida, um mercado cativo para a dívida do governo americano, que ajudou a financiar a Guerra Civil. Depois que a guerra passou, depois que a dívida começou a ser paga, a dívida do governo federal começou a ser paga, criou uma dificuldade enorme para os bancos, que os bancos não podiam emitir dinheiro e, portanto, não podiam dar crédito, na medida em que o estoque de dívida americano do governo federal vinha caindo. Né? Então, a economia crescendo, um monte de imigrantes chegando nos Estados Unidos, a fronteira agrícola expandindo, os agricultores precisando de dinheiro para financiar a safra, e os bancos não tinham dinheiro para dar, não podiam emprestar, porque eles não podiam emitir papel moeda, e não podiam emitir papel moeda por causa daquelas regras que estavam em vigor desde a Guerra Civil. Os bancos proporam inicialmente para os Estados Unidos, para o governo, fazer a mesma coisa que na Inglaterra, fazer a mesma coisa que o Canadá, dizer o seguinte: além da dívida pública, deixa eu emitir notas bancárias, deixa eu emitir papel moeda, eles pediram para o governo, baseado no desconto de duplicatas. Quer dizer, se tem um credor bom, que fez uma compra a prazo de 30, 60, 90 dias de uma mercadoria que já foi entregue, a chance desse credor bom não pagar é muito baixa. Então, se o banco pudesse emitir dinheiro contra commercial paper, né, quer dizer, contra duplicatas, né, eles podiam dar uma elasticidade para a oferta de dinheiro, que a oferta de dinheiro no sistema criado durante a Guerra Civil não permitia. O governo americano não permitiu, por questões políticas, que não vale a pena a gente perder tempo aqui discutindo. A solução foi os bancos, então, apoiar a criação do Banco Central. Um Banco Central que ele pudesse, então, fazer aquilo que o governo não queria que os bancos fizessem, quer dizer, emitir dinheiro contra bom crédito. E foi assim que o Banco Central americano foi criado em 1913. E foi criado num momento muito oportuno, porque no ano seguinte os Estados Unidos começou uma guerra. Ainda que os Estados Unidos só tenham entrado na guerra em 1917. Mas os Estados Unidos, desde 1914, começaram a ajudar a Inglaterra. E, de fato, houve a suspensão do pagamento de ouro, né? Houve um enorme aumento dos gastos públicos, né? Durante a guerra, 34 bilhões de dólares, né, foram levantados foi as necessidades de financiamento criadas pela guerra, e desse montante 70% foi tomado emprestado, né, 25% financiado por impostos, e somente 5%
com criação de moeda. De fato, o Banco Central americano se tornou um instrumento para facilitar a venda de títulos de guerra, né? E foi isso que aconteceu durante a guerra. E depois da guerra, o governo americano continuou ajudando a Inglaterra a sustentar a Libra, por aquilo que eu comentei com vocês, que foi o retorno ao padrão ouro. Não, na verdade, eu não comentei com vocês, eu comentei com o Matheus antes de começar a palestra. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra suspendeu o pagamento, a troca das libras em ouro, e com isso pôde emitir um monte de libra, fez uma inflação de mais de 100% durante a guerra. Depois da guerra, eles voltaram a trocar a libra por ouro na mesma paridade de antes da guerra. Então, se antes da guerra, digamos, existia um equilíbrio entre 5 libras para cada onça de ouro, e agora tu dobrou o número de libras em circulação, então a nova paridade deveria ser 10 libras para cada onça de ouro. Mas eles voltaram a dar 1 libra de ouro para cada 5 libras de papel. Só que agora tinha 10 libras em papel para cada onça de ouro. Então as pessoas começaram a trocar papel por ouro. A única maneira de impedir isso foi elevar a taxa de juros. Para elevar a taxa de juros, para não elevar a taxa de juros à estratosfera, eles precisavam tomar dinheiro emprestado fora da Inglaterra, começaram a tomar dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos emitia dólares para ajudar a sustentar a Libra, e esses foram os anos 20, né? Uma tremenda expansão monetária, porque a Inglaterra não queria reconhecer que não tinha mais condições de manter aquela paridade do ouro de antes da guerra, e os Estados Unidos apoiaram a Inglaterra nisso, né? Quando chegou a Grande Depressão, foi basicamente, quer dizer, quando chegou o crack de 29, que depois foi seguido pela Grande Depressão, foi simplesmente o reconhecimento de que tinha havido uma tremenda uma inflação, que deu margem a tudo quanto é movimento especulativo durante os anos 20, né? Não fruto de free market capitalism, né? A culpa do mercado livre. Não teve nada de mercado livre nas causas da Grande Depressão. Quer dizer, houve consequências do financiamento da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que não estavam resolvidas, né, com a intervenção do Banco Central americano, que era novato, né, era tipo o Mickey naquele desenho do Aprendiz de Feiticeiro, né? Quer dizer, tinha um poder enorme nas mãos e não sabia manejar o poder que tinha, criou condições para uma bolha especulativa, né, que explodiu em 29, e aí depois ainda criou condições para recessão por não apoiar, para não ajudar o setor privado a resolver a bobagem que eles mesmos no Banco Central americano tinham criado. Bom, o último ponto relevante, então, que eu queria comentar com vocês é o que eu chamo da exceção fiscal, da fiscal proviso, né? E esse é basicamente para dizer o seguinte: com todos os exemplos que eu dei para vocês até agora, eu acho que está bem evidente, né, de que os governos, em geral, e mesmo os governos dos países mais avançados, como a Inglaterra, os Estados Unidos, né, no caso de uma emergência,
vão passar por cima da proteção dos direitos de propriedade, em geral, e em finanças em particular. Quer dizer, não tem razão para imaginar que eles vão agir diferente se o ativo que eles precisam para a guerra é a tua poupança ou é um cavalo que tu tem na tua fazenda. Eles precisam do cavalo, eles vão lá e vão pegar o cavalo. Eles precisam da tua poupança, eles vão lá e vão pegar a poupança, né? Porém, os argumentos contra esses abusos, na medida em que isso é feito como um abuso, né, primeiro de que isso não é uma forma eficiente de arrecadar recursos. E o segundo é que isso não é benéfico para a comunidade se a gente pensar no longo prazo, né? O primeiro argumento é fácil da gente aceitar. Assim, é óbvio que se o governo usa meios inescrupulosos para pegar o dinheiro das pessoas, né, ele vai conseguir pegar menos dinheiro, vai ser menos eficiente em conseguir pegar o dinheiro do que se ele for honesto, transparente e oferecer garantias para as pessoas. O segundo argumento, né, de que isso não é a melhor coisa a fazer no longo prazo, daí já é um pouco mais difícil de responder, porque daí eu diria, depende. Depende do quê? Vamos imaginar que a situação seja de tal emergência, seja de tamanha premência, de tamanha necessidade, que não tem outro jeito para organizar a obtenção dos recursos necessários para a guerra do que ir lá e tomar o bem das pessoas. Eu não vou responder essa pergunta afirmativa ou não, eu só vou dizer o seguinte, a resposta não é tão clara, né? E reconhecer que até as instituições políticas americanas permitem essa relativização dos direitos individuais em casos de emergência, tá? É uma lição da história. Quer dizer, não adianta a gente achar que é bom ou é ruim, é uma coisa que a história mostra que acontece, né? Eu acho que o ponto difícil que a gente tem que tratar é o seguinte: se existe uma maneira de financiar a guerra, ou dizendo de outra maneira, se existe uma maneira de tratar das finanças públicas, tá, que possa ser reconciliada com limitações constitucionais, que possa ser reconciliada com a ideia, com o ideal de um governo limitado, tá? Se a gente, e a maneira de fazer isso é pensar na relação entre representação política e moeda e o estabelecimento daquilo que a gente já viu, que é o compromisso que dá para acreditar, né? Em princípio, a gente pensa, e, Matheus, talvez eu passe uns minutinhos de uma hora, mas como eu acho que a gente talvez tenha um pouco menos de perguntas, eu vou tomar a liberdade de passar uns minutinhos. Pode passar, professor. Tá, muito obrigado. Imaginem o seguinte, é tão fácil a gente pensar que um governo que depende dos eleitores está motivado a tentar subornar os eleitores, que fica muito fácil da gente aceitar a ideia, em princípio, de que um governo democrático tende a ser irresponsável fiscalmente, porque existe uma enorme vontade dos políticos de pegar e tomar qualquer dinheiro de qualquer lugar para comprar voto, né? Porém, a evidência histórica mostra que os países mais democráticos são países que, ao longo da história, tiveram moedas relativamente melhores. O que eu falei no início, dessa palestra, a tese do Dixon em relação à revolução industrial, à revolução financeira inglesa, é de que foi a representação no parlamento
a representação no parlamento de todas aquelas coisas que a gente falou na palestra passada, de ter uma lei atribuindo um imposto específico para pagar o banco, o fato de que tinha um síndico que falava em nome de todos os acionistas do banco, que representava o banco perante a coroa, que todos esses elementos que ajudaram a criar o compromisso crível, né? Quer dizer, ajudar a criar a ideia de que o banco, de que os credores do governo iam ser pagos, nenhum deles é mais importante do que o fato de que os credores eram representados no parlamento e que o parlamento reconheceu a dívida como do Estado e não do rei, e que, portanto, o parlamento se colocou como responsável por pagar a dívida. E essa relação entre representatividade política e credibilidade da dívida pública, né, a gente vê uma evidência histórica de que a Inglaterra, de que os Estados Unidos, a França, a Alemanha, que são regimes democráticos, têm moedas fortes, né? Então, e que são os governos com democracias fracas que têm moedas fracas. Quer dizer, são governos, estados onde os direitos individuais não são tão fortemente defendidos, que o direito de propriedade também não é tão fortemente defendido, né? Isso não é assim tão óbvio, e eu queria chamar a atenção de vocês, que acho que esse é um ponto importante para distinguir o que faz uma moeda forte, né? Eu vou passar por cima disso daqui. Eu só vou mencionar o seguinte: existem questões, limitações epistemológicas, tem limitações sobre aquilo que a gente pode conhecer sobre a moeda, e existem consequências da maneira como tu entende que seja possível obter conhecimento, obter informação em sociedade. Essas coisas têm consequências políticas. E é na economia austríaca, no reconhecimento dessas limitações, não reconhecimento de que a gente não sabe nada. Então, nós estamos aqui faz 3 semanas falando sobre moeda. Quer dizer, não é que a gente não sabe nada sobre moeda, a gente sabe um monte de coisa sobre moeda, mas o que a gente sabe não é suficiente para regular a moeda como o mainstream economics, como a síntese neoclássica, acredita que seja possível. Então, a ideia de que o Banco Central tem capacidade, conhece o que precisa ser feito para produzir uma moeda boa, é uma afirmação que é questionada pela escola austríaca, né? Então, esse ceticismo se reflete na nossa habilidade de saber qual é a quantidade de dinheiro existente na sociedade, né? Então, se a gente não consegue nem definir qual é a quantidade de dinheiro eficiente, como é que a gente vai dizer qual é a quantidade que precisa ser oferecida, se a gente não sabe nem o que existe, né? A gente não sabe qual é a relação entre o dinheiro existente e os bens disponíveis. Quer dizer, na hora de estabelecer quais são os bens disponíveis que estão aí no mercado, a minha casa, que até ontem eu não queria vender e que hoje eu mudei de ideia e quero vender, ela fazia parte ou não fazia parte? E se junto comigo outro 1 milhão de pessoas até ontem não queria vender suas casas e hoje quer, isso não muda a demanda por moeda? Não muda a relação entre bens e liquidez? Claro que muda, e a gente não tem como saber, a gente tem que praticar política monetária sabendo que a gente não sabe isso, né? E esse é um ponto importante que muitas vezes foge à aceitação da síntese neoclássica, e é um insight que
que só os austríacos trazem. E, dessa maneira, é comum a gente ver críticas de austríacos, como o meu professor, o Herta de Soto, dizendo que o Banco Central não é... A ideia de um planejamento da atividade bancária não é nada diferente de um planejamento central de qualquer outro ramo da atividade econômica. E, portanto, é uma forma de intervencionismo, né, que deve ser considerada, em princípio, tão malévola, potencialmente, quanto qualquer outro tipo de intervencionismo econômico. Tá? E a questão, então, é a gente saber se então, a gente saber se o Banco Central se justifica ou não. Tá? E esse é o último ponto que eu pretendo falar hoje para vocês. Vamos imaginar que existam... deixa eu ver aqui. Vamos imaginar que existam 3 argumentos principais a favor da existência de um Banco Central. O primeiro argumento é que o Banco Central é necessário para fornecer moeda e que o Banco Central é necessário para fornecer moeda boa. Segundo argumento é que o Banco Central é necessário para fornecer um emprestador de último recurso. E o terceiro elemento é que o Banco Central é necessário como um instrumento do Tesouro. Tá? A gente viu que existem diversos casos em que moeda de um país é usada em outro país sem que ninguém seja obrigado a usá-la, justamente porque ela é considerada melhor do que a moeda do país onde ela está sendo usada. Quer dizer, ninguém obriga as pessoas na Venezuela hoje em dia a usar dólar, e as pessoas na Venezuela só querem usar dólar, e na Argentina só querem usar dólar. Então, assim, tu não precisa ter um banco central, tu não precisa ter uma moeda soberana para ter boa moeda, para ter moeda e para ter boa moeda. Então, esse argumento a favor do Banco Central pode ser descartado. Segundo argumento é de que precisa de um Banco Central para fazer o papel de um emprestador de último recurso. Mas a gente viu que se os bancos comerciais simplesmente emprestassem dinheiro somente contra bom crédito, quer dizer, somente emprestassem dinheiro no curto prazo para operações de curto prazo já contratadas contra bons devedores, e não usassem os seus recursos para financiar o Tesouro, eles não se veriam numa situação em que eles precisam de um emprestador de último recurso. Então, a ideia de um emprestador de último recurso é uma facilidade que o Banco Central, que o governo oferece aos bancos, quando o governo impõe aos bancos que eles façam operações ilíquidas. Aliás, se o Banco Central não impusesse aos bancos que eles fizessem operações ilíquidas, que é basicamente emprestar dinheiro para o governo, né, a própria credibilidade de que, em caso de necessidade, o Banco Central iria ajudar os bancos, a gente podia botar em dúvida. Quer dizer, por que o Banco Central ia ajudar o banco? Não é? Quer dizer, o que o governo ganha em ajudar o banco? Que certamente sempre, em qualquer lugar do mundo, é uma coisa impopular tu pegar dinheiro público e ajudar o banqueiro. Né? O governo só faz isso porque ele precisa dos bancos. E ele precisa dos bancos porque ele força os bancos a fazer coisas que os bancos não deveriam fazer. Né? O que quer dizer que não é inerente a um mercado capitalista, uma economia de mercado, que tu precisa de um Banco Central como um emprestador de último recurso. Isso só se torna necessário quando o Banco Central impõe aos bancos que os bancos devem fazer coisas que eles não deveriam fazer. A última argumento a favor do Banco Central é esse argumento que a gente falou hoje durante toda a palestra, que é o fato de que, em caso de guerra,
se justifica o governo usar das poupanças privadas para fazer a guerra, porque ele pode precisar, para fazer a guerra, mais do que aquilo que ele pode arrecadar em termos de tributação, tá? E pegar dinheiro emprestado é melhor do que inflacionar, sendo que até inflação pode ser justificada, né, dependendo do tamanho da emergência, né? Esse argumento é um argumento que é baseado em realidades econômicas concretas, como aquelas apontadas pelo Mises, né? E é um argumento que a gente não tem como ir contra. Quer dizer, se a sobrevivência da tua vida, da tua propriedade, depende da tua sociedade botar um exército para te defender, como é que tu vai ser contra, né? No entanto, essa necessidade, né, que eu reconheço que exista, tá? Ela deve, se acontece, ela deve ser feita de uma tal maneira, quer dizer, essa exceção fiscal à proteção ao direito de propriedade em geral e em questões financeiras e bancárias em particular, deve ser feita de tal maneira que produza o mínimo de efeitos secundários e que somente se justifique em caso de guerra, ou em caso de uma emergência de vida ou morte. Então, o que eu proponho é o seguinte: nós podemos aceitar que existam prerrogativas monetárias, nós podemos aceitar que o Estado tem o direito de intervir com moeda e bancos, mas que essa intervenção não se faça em tempo de paz, que essa intervenção não se faça através de um banco central, que a moeda seja produzida privadamente, que não tenha dívida pública em tempo de paz, que force os bancos a emprestar dinheiro para o governo. No entanto, que todas essas proteções ao direito de propriedade, que todas essas instituições bancárias e financeiras, o mais livre possível, que seja possível que existam, essas limitações constitucionais ao poder do Estado de intervir em moeda e bancos, estão sujeitas a uma exceção. E a exceção é a necessidade em caso de uma emergência pública, tá? E não a regra, como é aquilo que a gente tem hoje em dia, tá? Então, com isso, eu acho que eu termino a palestra de hoje, tá? Vamos ver aí o que a gente tem de perguntas, e nós ficamos, então, somente com a discussão sobre o futuro da moeda e fazer uma revisão rápida de tudo que a gente falou para a palestra da semana que vem. Obrigado. Obrigado, professor. Pessoal, se alguém tiver como fazer perguntas ou quiser fazer alguma pergunta, pode passar ali no chat, que eu já encaminho para o professor. Do contrário, depois fica a gravação e aí eu vou compartilhar com os colegas que não puderam estar presentes aí no dia de hoje. Deixa eu ver aqui. Enquanto a gente espera, Matheus, deixa eu só comentar mais umas coisinhas aqui. Então, na época de que o dólar de prata espanhol produzido no México era usado nos Estados Unidos, era usado na China, era usado em diversos lugares do mundo, aquilo era uma moeda internacional no sentido em que, independente de ser produzida no México, outros países compravam as moedas mexicanas como tu compra uma mercadoria, quer dizer, como o governo brasileiro manda produzir papel moeda na Inglaterra, quer dizer, eles importavam dinheiro. E, nesse sentido, o dólar de prata era uma moeda internacional,
Né? Ela valia não só pelo seu conteúdo metálico, mas valia pelo fato de que ela era aceita no mundo todo. Tá? Que então dava um valor mais alto do que o mero conteúdo metálico. Depois, um pouco mais adiante, já pensando na libra inglesa como uma moeda de reserva e depois no dólar como uma moeda de reserva, elas não deixam de ser moedas soberanas no sentido de que são moedas emitidas por um soberano. Mas elas têm um uso internacional na medida que elas servem como reserva como lastro para a produção de outras moedas nacionais que não têm a solidez, que não têm o reconhecimento que essas moedas de reserva têm. A moeda brasileira não deixa de ser soberana, a moeda chinesa não deixa de ser soberana, mas uma das coisas que faz com que ela mantenha o valor é o fato de que tanto o Brasil quanto a China têm centenas de bilhões de dólares em reserva, né, que garantem que as pessoas possam, por curtos períodos de tempo, por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, podem fazer operações em reais ou em yuans, porque sabe que o valor não vai despencar assim do dia para a noite. Professor, teve 2 perguntas, então. Do Márcio, no cenário da extinção do Banco Central, como podemos controlar os bancos quanto a calotes e outras atividades que eles exercem no sentido de fiscalização? Excelente pergunta. Vamos imaginar o seguinte, que as prerrogativas monetárias e financeiras do governo podem ser divididas em há 2 partes. Uma parte é a prerrogativa de produzir a moeda. A outra parte é a prerrogativa de regular os bancos. Regular a produção de substitutos monetários pelos bancos. Quando eu digo que o Banco Central, em tempo de paz, não é necessário, eu estou falando na capacidade do governo de produzir moeda. Se o governo vai autorizar os bancos a produzir moeda, a capacidade de regulamentação dos bancos permanece, mas a questão é que leis gerais contra fraude, leis gerais contra roubo, pouco mais do que isso é necessário, para impedir calotes. Vamos dizer o seguinte, vamos estabelecer que seria bom que os bancos tivessem um seguro de crédito, né? Que a pessoa que depositasse o dinheiro no banco, se o banco quebrasse, não perdesse o dinheiro que depositou. Isso tanto pode ser oferecido pelo mercado, que existem diversos países do mundo que o seguro de crédito bancário é fornecido ou pelos bancos de forma cooperativa ou via seguro de mercado mesmo. Tu não necessita sequer que o governo obrigue os bancos a fazer seguro, né? Desde que exista competição. Né? Claro, se tu tem um oligopólio, como é no caso do Brasil, né, daí fica mais difícil. Né? Aqui nos Estados Unidos, hoje em dia, existem 5 mil bancos. Eu estou chutando, talvez não seja 5 mil, pode ser 7 mil, pode ser 3 mil. No Brasil tem 100. E desses 100 tem 6 que tem 99% dos depósitos. Né? Quer dizer, isso se chama oligopólio. Tá? Quer dizer, esse pessoal pode se reunir numa sala e decidir o que querem fazer. Botar numa sala os 3 mil, 5 mil ou 7 mil que tem aqui nos Estados Unidos não dá. Né?
Então, o tipo de proteção que os depositantes precisam é pouco mais do que leis gerais contra fraude, contra roubo são necessárias, desde que o sistema não seja um sistema que induza um oligopólio, seja um governo que permita um mercado competitivo. E, para isso, tu tem que ter, basicamente, liberdade de entrada no mercado, né? Bom, então, obrigado, professor. A última pergunta, então, do Leandro, então, é a seguinte: vimos que a crise de 29 e a crise de 2008 nos Estados Unidos foram criadas por negligência do governo americano. Isso pode acontecer agora com essa emissão recorde de moeda na crise do Covid? Eu acho que sim, Leandro. Vamos pensar o seguinte. Hoje em dia, que o papel moeda é de livre criação pelo governo americano, é de livre criação pelo governo americano, e o governo americano também pode emitir quanta dívida ele queira, né? O que tem acontecido nesses últimos 20 anos é que o governo americano tem criado mais moeda do que tem ocorrido um aumento da produção nos Estados Unidos, mas o governo americano, ao mesmo tempo, toma dinheiro emprestado e, com isso, ele controla a quantidade de moeda em circulação, né? Depois da crise de 2008, a maneira como o governo americano tem feito isso, basicamente, é pagando os bancos pelo excesso das reservas bancárias junto ao Banco Central. Então, tu deposita dinheiro no banco. O banco, em vez... Vamos começar um pouquinho mais atrás. O governo americano gasta dinheiro pagando funcionários, contratando serviços, seja lá o que for, com dinheiro que ele criou na maquininha ontem. Então, ele tirou dinheiro do nada, jogou no mercado, comprou o teu serviço, comprou o produto do teu vizinho, não sei o quê, e daí o teu vizinho, tu, todo mundo vai lá e deposita o dinheiro no banco. O banco, o dinheiro que a gente ganhou vendendo para o governo americano, o banco, em vez de emprestar para terceiros o dinheiro, para o dinheiro então ser gasto e acabar gerando consumo e gerando competição por produtos escassos, né? E que faria então subir os preços, quer dizer, a inflação, o banco, em vez de emprestar para um particular, ele deposita o dinheiro com o Banco Central americano como excesso de reservas, e o Banco Central americano paga juros para os bancos para manter o dinheiro no Banco Central. Então, esse tem sido o que é o quantitative easing, né? Quer dizer, o governo compra créditos, o Banco Central americano compra créditos do sistema bancário, compra hipotecas, compra letras do Tesouro, né? E paga para as pessoas depositarem esses créditos com o Banco Central. E, com isso, o dinheiro não volta para a economia. É uma maneira de esterilizar o aumento da liquidez na economia. Enquanto o governo americano tiver crédito, não vai ter inflação. Porque, se ele consegue emitir papel e emitir dívida, o que ele emite de papel a mais do que as pessoas querem carregar, ele pega como dívida e dá em troca um papel de, digamos, prometo te pagar no futuro. Esse dinheiro não entra em circulação, não tem inflação.
O que está acontecendo agora com o Covid é um pouco diferente disso. Nós vamos testar a capacidade do mercado de absorver dívida americana. Porque ano passado, em 2020, essa capacidade já foi menor do que o aumento da dívida. Quer dizer, até 2019, o governo americano conseguia, digamos, colocar no mercado 80% da dívida e 20% da dívida o Banco Central americano comprava. Ou menos, 15%, 10% da dívida o Banco Central comprava. Existiam tomadores no mercado para a dívida americana. A taxa de juros que está se praticando, que é uma taxa baixa. No ano passado, para não aumentar a taxa de juros, o Banco Central americano comprou 50% da dívida americana. Quer dizer, não tinha tomador, então o Banco Central foi lá e ele mesmo pegou e comprou a dívida. Só que não tem como tu fazer isso se tu não aumenta os juros a partir de um determinado momento. Então, já esgotou a capacidade do mercado de absorver papel moeda. Nós estamos vendo chegar perto, quem sabe até já passou, da capacidade do mercado de absorver dívida americana a essa taxa de juros. Então, qual é o elemento que falta? É aumentar a taxa de juros. Ou aumenta a taxa de juros, ou não aumenta a taxa de juros e daí permite que a inflação aumente. Quer dizer, deixa o dinheiro na mão das pessoas. Se tu quer jogar dinheiro no mercado e tirar o dinheiro da mão das pessoas, elas têm que aceitar dívida. Para aceitar dívida, tu paga juros. Se ao juro que tu está pagando não é suficiente para as pessoas comprarem dívida, as pessoas não vão comprar dívida, vão gastar. Então, para impedir, no fundo, tu só vai ter, então, duas alternativas. Ou deixar aumentar os preços, ou deixar aumentar a taxa de juros. Enquanto tu ainda tem credibilidade para as pessoas tomarem tua dívida. Porque no momento que tu perder essa credibilidade, então daí nem isso resolve. Né? O que nós estamos vendo hoje é que o governo americano ainda tem credibilidade para pagar com seu papel e ainda tem credibilidade para as pessoas tomarem dívida do governo americano. Mas não mais a essa taxa de juros que está sendo paga hoje. Então, nós estamos assim, num momento em que nós vamos ver o que o governo americano prefere. Ele pode, então, ele pode gastar menos, deixar que os preços aumentem ou aumentar a taxa de juros. Daí eu deixo para vocês decidirem o que vocês acham que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer, no mínimo, eu pessoalmente, acho que ele não vai diminuir o gasto. Eu acho que o que vai acontecer é que vai aumentar a inflação e vai aumentar a taxa de juros. Em uma certa medida que eu não sei qual é. Bom, professor, eu acho que as perguntas eram essas mesmo. Tá bom. E eu gostaria de agradecer, então. Teve participação mesmo no horário diferenciado. Fico feliz também que os alunos conseguiram participar, alguns deles, pelo menos. E então a gente se encontra na próxima, não nessa sexta, nessa próxima, na outra, para finalizar a série de webinars. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos, hein? Márcio, Leandro, José. Obrigado, professor. Obrigado. Até mais. Até.